Num tom estudadamente alarmista, esta cidadã aqui, Jen Psaki, porta-voz oficial da Casa Branca, ou seja, do governo dos Estados Unidos, espalha aos quatro ventos que Rússia pode invadir Ucrânia a qualquer momento. Essa não é a primeira vez que o governo dos Estados Unidos dizem que a Rússia está preparada para invadir a Ucrânia. A gente que conhece mais ou menos as ações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, sabe que ele é um bom guerreiro e tem suas etapas e seu tempo para atuar, que, a meu ver, não é propriamente agora. Segundo ela, o ataque poderia ocorrer a qualquer momento. Where things stand right now, O presidente Putin criou esta crise acumulando 100 mil soldados ao longo das fronteiras da Ucrânia. Isso inclui mover forças russas para Belarus recentemente para exercícios conjuntos. E aí o que aconteceu? A nossa Psaki, diz que os russos concentraram ali na fronteira com a Ucrânia nada menos que 100 mil soldados. E agora vem o auxílio da Bielorrússia, que é um dos poucos estados que ficaram com Moscou depois do desmembramento da União Soviética, ameaçaria a integridade física, inclusive, da Ucrânia. Mas ela esquece de dizer que a Rússia vem sendo há algum tempo ali cercada por todos aqueles países bálticos, contando com a Polônia, e muitos outros. Para não falar na Ucrânia, onde tem desembarcado também soldados para fortalecer o governo da Ucrânia e, ao mesmo tempo, ameaçar não só a invasão da Rússia, como também a integração da Ucrânia, uma ex-república soviética, à OTAN, a exemplo do que ocorreu com 14 outros antigos estados soviéticos. Isso depois que a OTAN ter se comprometido a não integrar esses países na organização do Tratado do Atlântico Norte, que é dominada pelos Estados Unidos e pela Europa. Este material aqui do site Brasil 247 é uma reprodução de material da Rádio France Internacional, ou seja, é um membro da OTAN, a França é um membro da OTAN, e a Rádio France, claro que espelha o ponto de vista governamental. Então, os Estados Unidos dizem que os exercícios militares conjuntos entre a Rússia e Belarus nesta terça-feira mostram uma nova abordagem dos russos. E aí diz que os Estados Unidos advertiram para uma situação extremamente perigosa na Ucrânia. Segundo Washington, a Rússia poderia estar preparando um ataque iminente na fronteira ucraniana. E a gente se recorda das ações do Putin, Ele tomou realmente de volta, porque era um país ou uma região que pertencia à Rússia e depois foi abocanhada pela Ucrânia com a cobertura, claro que da OTAN. Era justamente a Crimeia, a velha Crimeia. Mas isso não se deu de uma hora para outra. Se deu depois que houve aquele golpe de Estado na Ucrânia, de 2014, salvo engano, e que com aquilo, com muitos mortos, e também de um reacionarismo a toda a prova, incluindo ali nazistas e neonazistas, a Ucrânia de repente se virou ocidentalista. E aí o Putin foi aos poucos fazendo suas pressões. Tomou um pedaço da Ucrânia, inclusive o pedaço mais importante, que é o pedaço industrial.
através das províncias de Lugansk e Donetsk, cuja maioria é constituída de cidadãos de origem russa e que inclusive falam o russo. Então eu diria que não é bem por aí. E eu volto a dizer que o Putin é um bom guerreiro. E aí, quando eu me lembro dos ensinamentos do Sun Tzu, autor de aquele famoso livro, né, de alguns 1000 anos atrás, e que fala que a guerra, não é, deve ser vencida antes de ser declarada, ou seja, através do chamado fato consumado que os americanos e europeus chamam de fait accompli, é que se poderá partir para a guerra, porque do contrário não vale a pena. E isso o Putin mostrou com as suas invasões ou anexões, tipo aquela, né, que a gente se referiu há pouco, que é da Crimeia, e também da própria Ucrânia. Foi aos poucos, não foi assim de uma vez. E para verificarmos que a situação não é assim tão de pré-guerra, que a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, a jovem Annalena Baerbock, visitou Moscou e esteve se entrevistando com o chanceler Sergei Lavrov, também sobre a guerra, ou a possível guerra, mas principalmente sobre a questão do Nord Stream 2, que é aquele oleoduto que está paralisado justamente por decisão dessa ministra, que é dos Verdes, né? E é uma tremenda ativista contra os russos, inclusive, e que atrasou em alguns meses a abertura daquele oleoduto que já está pronto há pelo menos 2 meses e não funciona justamente por pressão dos Estados Unidos. E o que significa isso? Significa que os preços da eletricidade e do aquecimento, da calefação, lá em toda a Europa praticamente, está beirando o absurdo, muito mais do que a nossa gasolina, o preço da gasolina aqui no Brasil. Como parte do conflito en Ucrania, y es que ve una presunta amenaza en la concentración de tropas rusas en la frontera con su vecino. Então ela diz que realmente existe uma ameaça russa, né, com aquela concentração de forças, mas o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, foi também muito firme em relação a isso. Por parte de Lavrov reiterou que é inadmissível que se lhe exijam. Então o Lavrov diz que é inadmissível que se exija que Kremlin sobre ações que o país eslavo empreende dentro que o Kremlin não possa tomar suas próprias decisões em matéria de política interna, porque na realidade aquelas tropas russas estão dentro da fronteira soviética, ainda que ali perto da Ucrânia. em seu próprio território. Neste contexto, expressou também sua esperança de que outros integrantes do formato de Normandía, Berlim e Paris influyan en sus socios de Kiev para que cumpla con sus compromisos. Então o que ele quer mesmo é que tanto a Alemanha como outros países da OTAN influam na Ucrânia para que não ameace a Rússia. Para a paz, conforme aos acordos de Minsk. As partes também abordaram muito de acordo, segundo ele, com o acordo de Minsk, que estabeleceu aquela paz provisória logo depois dos acontecimentos do golpe de Estado da Ucrânia, que foi um acordo da Ucrânia, não é, com a Rússia e o patrocínio de toda a chamada comunidade europeia e americana. E finalmente, quando eu estava fechando esse vídeo, me veio essa notícia aqui da Telesul, a televisão estatal da Venezuela, que fala do encontro amanhã em Moscou dos presidentes Putin e do Irã. Esse presidente foi recentemente eleito, né?
e substituindo aquela liderança considerada muito moderada. E ele, esse novo presidente, cujo nome eu não me recordo agora. Presidentes de Rusia e Irán en esta ciudad analizarán toda la gama de temas de la cooperación entre ambos países, incluida la implementación de proyectos conjuntos en la esfera comercial y económica. Asimismo, los jefes de Estado revisarán los temas relacionados con la amplia agenda bilateral y de la actualidad regional. Aí fala, não é, que vão falar de assuntos bilaterais, mas também da realidade atual, que, claro, que abrange também a Ucrânia. E isso não deixa de significar que o Irã, aí também citado como uma grande potência aliada da Rússia, estaria dando o seu recado de que aconteça o que acontecer no território ali envolvendo todo o drama ucraniano, o Irã estará ao lado da Rússia, além da China e de outras potências regionais.